A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, prazer, eu sou o Eric Santos. O vídeo de hoje é muito importante, pois eu irei te ensinar a como montar uma pregação, mostrar os passos de como montar o corpo de uma pregação, de um sermão. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho, deixe o seu gostei, para que você possa receber os próximos vídeos. Que Deus o abençoe então assim, em nome de Jesus, vamos lá. Se você já assistiu o vídeo passado que eu falei sobre algumas qualidades que deve ter um pregador, sobre amar a obra de Deus, sobre ter uma vida de oração diante de Deus, sobre ter testemunho, sobre ter a graça de Deus, ou seja, o poder de Deus, e que tenha fé em Deus para crer naquilo que você está pregando. Então, se você já ouviu aquele vídeo, se você não viu, corre lá e veja. Mas vamos lá para esse. Como estruturar um sermão, como estruturar uma mensagem. Talvez você tenha rejeitado oportunidades que o Senhor tenha te dado por não saber estruturar um sermão. Talvez você ama a obra de Deus, você tem uma vida de oração, você tem testemunho, você é reto diante da sociedade, você tem a graça de Deus, o poder de Deus, e você tem fé, acredita que Deus pode realizar. Mas talvez você não sabe estruturar um sermão para ministrar. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter é um texto específico. Eu vou achar aqui um texto para a gente colocar e usar aqui na prática. Estou no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 55, versículo 6. Está escrito assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o invocai quanto está perto. Então vou usar esse texto aqui específico como texto da minha mensagem. Então, a primeira coisa que eu devo ter é um texto. O vídeo de hoje é importante porque ao decorrer dos anos eu percebi que alguns pregadores eles começam a ler um texto, fala de outro assunto, vão para outro assunto, uma mensagem sem pé e sem cabeça. Muitas das vezes eu até mesmo saí do culto sem entender algumas mensagens, porque esse texto, essa pregação não era bem estruturada. Algumas pessoas saem assim das igrejas sem entender. Mas nessa noite você vai compreender como estruturar um sermão. Então, a primeira coisa, tenha um texto específico. A segunda coisa, extraia um tema desse texto. Pois então, as pessoas que te ouvirão já vão entrando a sua mensagem. Porque você lê um texto específico e o tema está sobre aquele texto. Vamos colocar um tema aqui. O texto que eu escolhi é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando está perto. Então o tema dessa mensagem é: Deus está perto daqueles que o buscam. Pronto, a gente colocou um tema, a gente tem um texto, a gente tem um tema. Depois do tema, as pessoas já vão estar adentrando na sua mensagem, prestando atenção, você está começando a ganhar os seus ouvintes. Então a terceira coisa que eu devo ter ao estruturar um sermão é a introdução. Essa é a terceira coisa. A introdução é muito importante. Seria 5 minutos de introdução. Tem que ter clareza, objetivo naquilo que você vai dizer, pois a introdução, se ela for desanimada, as pessoas não vão querer te ouvir. Então, a introdução é muito importante, relacionado ali ao tema, relacionado ao texto que você escolheu. Então, falando já essa terceira, vamos para a quarta. A quarta dica aqui para você estruturar um sermão é que você tenha o corpo do sermão. O que é isso? É o conteúdo. O seu sermão tem que ter um conteúdo relacionado a tudo que você já está dizendo. Sobre buscar a Deus enquanto se pode achar, os benefícios que tem quando eu busco a Deus, as consequências que eu tenho quando eu não busco o Senhor, né? Então você tem que dizer isso sobre o seu conteúdo,
Coloque em tópicos sobre o seu conteúdo. 3 tópicos, tá ótimo, né? Os benefícios que eu tenho quando eu busco o Senhor, as consequências que eu tenho quando eu não busco o Senhor. Então você coloca em tópicos ali e vai dividir o seu conteúdo. Você pode colocar, primeiro, tópico, os benefícios quando eu busco o Senhor. Segundo, tópico, no conteúdo, as consequências quando eu tenho quando eu não busco o Senhor. E o terceiro, você pega exemplos da Bíblia mesmo, de pessoas que buscaram o Senhor ou que não buscaram o Senhor. Aí você prova isso na Bíblia mesmo. Tá, tendo dito isso, o texto, tendo escolhido um tema, tendo dado uma boa introdução, tendo falado do corpo, do conteúdo ali da sua mensagem, você vai fazer a conclusão. O que é isso? Você vai aplicar isso. A conclusão, você vai concluir a sua mensagem. Fazendo a síntese de tudo aquilo que você falou, explicando. Então, tendo dito isso, você vai fazer o apelo. Você vai trazer a sua mensagem à consciência das pessoas. E você vai acabar ganhando elas. Então, essas são as dicas. Para relembrar você, escolha um tema específico. Escolha um texto específico. Tenha um tema na sua mensagem, uma boa introdução. Tenha conteúdo que é o corpo da mensagem e faça a conclusão, explique isso, traga para os nossos dias e faça o apelo. Coloque isso na consciência e ganhe o coração das pessoas que te ouvirão. Assim, será uma pregação, um sermão poderoso, impactante. Algumas pessoas elas vão para a igreja, saem e as suas vidas não são transformadas, porque as mensagens que são pregadas não têm uma base, sabe? Não tem, ela sem pé, sem cabeça. Começa a falar de uma coisa, já está falando de outra, já mudou o assunto. E o texto inicial que o pregador leu, ele já não falou mais. Esqueceu. Ele começa a ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E depois já está falando de outras coisas, sem uma base naquilo que ele começou a ler. Então, siga esses passos que você vai sair bem nas suas pregações. Então esse é o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, vai me ajudar bastante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.